receber o senhor aqui em Caldas Novas. Seja bem-vindo, volte mais vezes. A presidência do senhor, como a gente acompanhou até agora, com muita maestria, é uma lealdade processual, tanto no respeito à bancada de defesa quanto à promotoria de justiça. Então, seja bem-vindo e que Deus ajude a pessoa nesse restante do Doutor Felipe, uma honra, Doutor Bruno, uma honra dividir hoje o plenário do nosso Excelência. Eu costumo falar em todos os plenários, os debates entre defesa e acusação, eles se seguem ao plenário, são debates de ideias. Mas aqui eu não posso deixar de reconhecer também, como assim faço, ao grupo do juízo, a lealdade processual, ao respeito à bancada de defesa, ao respeito aos novos jurados, e ainda mais o respeito àqueles que se sentam hoje aos ramos dos céus. Fez uma condução de uma maneira muito ética e profissional. Então, meus respeitos, seja bem-vindo a Caldas Novas, volte mais vezes, vai ser uma honra poder dirigir esse plenário com vossa meus cumprimentos, doutor. Cumprimento os nobres serventuários da Justiça, que hoje também acompanham o nobre magistrado. Eu falo que esse processo vai fazer agora quase 5 anos, e tudo ocorre graças a grande trabalho realizado pelos serventuários, que conduzem da melhor maneira para que hoje a gente possa apresentar da forma mais cristalina possível aos jurados todos esses trabalhos. Então, tudo acontece, eu costumo falar que o espetáculo ocorre atrás dos bastidores, atrás das cortinas, e graças ao trabalho dos senhores. Então, meus reconhecimentos e meus cumprimentos, e seja bem-vindo também a Caldas Novas. Cumprimento a toda a bancada de defesa e faço na presença do Dr. Patrick, na pessoa do Dr. Patrick, na pessoa da doutora Lida. É sempre uma honra dividir não só a trincheira da defesa com Vossa Excelência no plenário do júri, mas também a defesa junto ao escritório, a inúmeras causas que todos os dias nós debatemos juntos, buscando sempre o que há de melhor para aquele que nos constitui. Então eu tenho uma tranquilidade muito grande de hoje sentar nessa bancada de defesa ao lado de cada um dos senhores e na certeza que buscamos fazer o melhor até aqui e traremos todos os detalhes aos jurados logo mais. Cumprimento aquele que hoje se senta ao banco dos réus, o senhor Frank Stein. Senhor Frank Stein, nosso muito obrigado pela confiança no nosso trabalho até aqui, e hoje nós somos a voz do senhor perante os jurados. Nosso objetivo aqui é muito nobre, é poder explicar aos jurados todas as circunstâncias que levaram aquele fatídico dia, naquele evento, para que ao final eles possam julgar da melhor forma possível. Muito obrigado. E cumprimento de maneira especial aos novos juízes e juízes de fato. Como já dito anteriormente, tudo que nós produzimos durante 4 anos, foram 4 anos de defesa, 4 anos de oitiva de testemunhas, 4 anos de recursos, para que hoje o promotor com uma hora e meia e a defesa com 1 hora e meia possa explanar tudo o que foi produzido a Vossa Excelência. Para o final, cada um dos senhores sua palavra não oscilar, um sim, um não, como já disse do promotor. Ao final, vocês analisarão todos os quesitos, materialidade, autoria, um sim e um não. Com esse simples sim ou um simples não, nós julgaremos aquele que se assenta ao banco dos céus. Há uma pena que, a depender da maneira que Vossa Excelência decidirem ao final, pode chegar de 6 a 12 anos, de 12 a 30 anos, conforme cada circunstância que colocaremos para Vossa Excelência logo. Então, a responsabilidade dos senhores é enorme, O julgo maior hoje é de Vossa Excelência. Então, sempre é cansativo ouvir a defesa, ouvir o Ministério Público, se for o caso do Ministério Público voltar novamente, são vários documentos, mas tem que se analisar a responsabilidade que vem juntamente com o julgo de seus jurados. Vocês hoje estão determinando o destino de uma vida dos próximos 6 a 8 anos. Então temos que fazer isso com muita responsabilidade. E o promotor fez isso durante os seus debates, trazendo da melhor forma possível tudo que se foi produzido. E a defesa também não fará diferente. Eu tenho uma promessa a Vossa Excelência, não nos afastaremos de nada que foi produzido nos autos, cada um presente comigo, para que cada um dos senhores julgue da melhor maneira e da maneira mais clara ao final. E digo, se estão com dúvidas sobre alguma questão, algum questionamento, levantem a mão, chame o juiz-presidente vai fazer questão de esclarecer essas dúvidas, porque não podemos julgar hoje com dúvida, porque na dúvida, ao final, eu, o senhor, o promotor, o magistrado, eles embora, e a depender do resultado, aquele vai hoje para a unidade. Então vocês estão analisando o futuro de alguém. O futuro de alguém
Então temos que fazer muita responsabilidade. Temos que ter certeza do que decidiremos ao final. Então, caso de dúvida, repito novamente. Chame o magistrado, levante a mão e eu tenho certeza que ele vai esclarecer qualquer dúvida de vocês. Só não antecipe o voto de vocês, dos senhores e das senhoras, para que isso aqui não possa ser anulado. Esse trabalho que está sendo realizado há quase 4 anos, por trás das cortinas, dos bastidores, durante o curso processual. Senhores, o promotor, eu acho que ele já esclareceu muito bem, sintetizado os fatos que levaram ao fatídico dia, e também esclareceu o porquê que Vossa Excelência, por que não é um magistrado que julga como se julga outros crimes? Porque o crime doloso contra a vida, a lei ela fala que é responsabilidade da população. Então vocês foram pensados lá da sociedade para hoje, nesta oportunidade, trazer este julgamento. E por que isso acontece nos crimes contra a vida? Porque cada um de vocês pode falar para si mesmo: eu nunca vou roubar, eu nunca vou traficar, mas nós nunca podemos dizer que eu nunca vou matar. Nunca! E aí eu chamo a reflexão de cada um de Vossas Excelências, se são pais, se são mães, e eu costumo trazer esses exemplos no tribunal do júri. Se chegam na casa de vocês e alguém está fazendo algo com o filho de vocês, o que são capazes? O pai mata pelo filho, a mãe mata pelo filho, e a competência de julgamento é deste mesmo conselho de sentença, do plenário do júri. Então, eu costumo dizer que, às vezes, aquele que se senta ao banco dos réus é subjugado pela sociedade, mas o caminho de fazer justiça é como estamos fazendo hoje, com responsabilidade, com transparência, com lealdade no que está dentro do processo. E para julgar, às vezes, temos que nos colocar também no lugar do outro. Como que eu gostaria que eu fosse julgado? Mas, doutor, eu nunca vou me sentar ao banco dos céus. Acabei de trazer um exemplo muito clássico, que pode acontecer, e nós nos sentaremos ali. Um familiar nosso nos assentará de lá. E não espero que cada um de nós passamos por essa situação, mas se passarmos, como gostaríamos de ser julgados, analisando o que a lei determina, analisando o caso de maneira muito clara, muito detida, como gostaríamos de ser julgados. Então, fazendo essa reflexão de nos colocar no lugar do outro, chama a consciência para a Vossa Excelência, para que, ao final, realizem o melhor julgamento. E o que vocês têm que levar para a sociedade? Que esse conselho de sentença, se for necessário absolver, absolve. Se esse conselho de sentença analisar as provas e ao final precisar condenar, ele vai condenar. Então a resposta que tem que ser dada não é uma condenação qualquer. A resposta que tem que ser dada à sociedade é uma condenação, uma absolução justa, dentro daquilo que foi produzido no processo, dentro do que realmente aconteceu. E se as circunstâncias fossem outras, senhores e senhoras, hoje esse advogado chegaria aqui e pediria a absolução do senhor Francisco. Mas não é o caso. A defesa vem hoje pedir para que os senhores e as senhoras o condenem. A defesa pede hoje a condenação de Frank Steiner, mas não nos moldes em que a acusação está requerendo. Então a condenação deve operar sim, mas de maneira justa, de maneira equânime, nem a mais e nem a menos do que aconteceu. E nós faremos isso no decorrer dos nossos debates a cada um de Vossas Excelências. Como já bem resumido e sintetizado, o que levou às circunstâncias e levou à prática deste ato? Foi um ciúme bobo? Foi um ciúme banal? Foi algo da cabeça do Sr. Frank Steiner? Como a própria acusação diz, não foi um motivo bobo, um motivo banal, não nessa circunstância. Um homem trabalhador que estava mantendo o sustento de sua família, trabalha fora, trabalha sempre viajando, chega na sua casa, confia no rapaz para fazer um orçamento da sua casa, um orçamento para uma reforma na sua casa, e de repente, 9 horas da noite, vem a mensagem de um engraçadinho, logo após ter tomado uma cerveja, sabendo que ela é casada. Esse tempinho frio, e aqui a gente tem que falar o que realmente aconteceu. Não tem que amenizar, como bem dito aqui o senhor O'Neill. Que tempinho frio. Frio para quê? Deu uma vontade de transar.
corre risco da sua liberdade, então todos perdem. Aqui não ganha a promotoria, não ganha a defesa, não, todos perdem. Mas nós temos que colocar isso tudo nisso. Nós temos que chamar a responsabilidade para cada um dos autores deste processo. E aí o promotor falou: ah, mas ele teve tempo de conversar com a sua esposa, ele teve tempo de se deslocar lá naquele local dos fatos, ele teve o primeiro diálogo com o autor, ele teve tempo de pensar como ele prosseguiria. Senhores, somos seres humanos, não somos máquinas 100% racionais. Vamos agora anular todo o nosso sentimento dentro daquela situação. 9 horas da noite, você acaba de chegar de viagem, uma mensagem do cara falando que quer transar com a sua esposa. Como se fosse nós uma situação dessa, reagiríamos? Se fosse as senhoras ou os senhores, porque a dona Daniela veio aqui e disse para cada um, eu me senti constrangida com aquele diálogo, um diálogo inoportuno, onde ela não deu espaço. E como agora na situação do esposo dela, acabei de chegar na minha casa, cansado, um rapaz veio mandar uma mensagem dessa para minha mulher, e aí eu tenho que ser 100% racional. Está certo? Não está não. Está errado. Está errado, não deveria ter que lá tirar satisfação não. Mas não foi algo que você, eu vou lá porque eu vou matar ele, e eu quero matar ele. Não, a situação não foi bem assim. E aí nós temos que colocar os filhos nos riscos. Somos seres humanos dotados de sentimentos. Só sabemos como vamos reagir a uma situação quando somos colocados nela. E quantas vezes, enquanto seres humanos, às vezes tomamos alguma atitude, fazemos algo em nossas vidas e não nos sentindo passivo. Não precisava ter chegado nesse ponto. Ah, mas você teve tempo de pensar. Nós somos seres humanos, cheios de falhas, cheios de sentimentos. E por isso o Tribunal do Júri Popular é julgado pela população, pela sociedade. Então temos que analisar todas essas circunstâncias. O promotor, ele sustenta a tentativa de homicídio qualificada pelo recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Bom, ele já trouxe a ordem cronológica na visão dele, qual é o caminho que ele, na visão, interpreta para que se chegue a essa conclusão. Mas vamos lá. Eu vou trazer algo um pouco técnico, mas tentarei sintetizar para os senhores assim. No direito penal, eu tenho um negócio chamado de intercrimes. O que é o intercrimes? É o caminho do crime. É o caminho que eu vou percorrer até chegar naquele resultado, até chegar naquela consumação. Lucas, e o que é esse caminho? O direito penal traz algumas fases. Eu preciso explicá-las. A primeira delas é um negócio chamado de cogitação. O crime ele começa aqui. Você mata. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer aquilo. Eu vou matar. Não, eu vou dar um soco. Eu vou atirar. Começa aqui. Cogitação. Pela lei, não é comigo. Segundo, atos preparatórios. O que é o atos preparatórios? Se eu vou matar de que jeito? Eu vou matar com uma faca. Eu vou comprar uma arma. E aí você busca a faca, você busca a arma, você busca a corda, isso é um ato preparatório. E aí, posteriormente, eu tenho um negócio chamado de atos executórios. Aí, neste momento de atos executórios, vamos treinar com eu e o promotor na bancada de defesa do promotor de Virgínia. Atos executórios é quando eu começo a realizar os verbos nucleares. O que é isso? Artigo 121. Matar alguém. Matar alguém pode ser consumado ou tentado. Consumado, se tivesse o óbvio, não consumou. Então estamos falando de uma tentativa na visão do Ministério Público, porém eu vou traduzir isso para a nossa lista. Ele começou, não começou? Ele desferiu uma facada. Não desferiu? Mas por que ele desferiu uma facada? Porque primeiro ele foi provocado justamente pela vítima. E o Dr. Patrick vai trazer isso agora a pouco para a vossa excelência. Ele desferiu a facada? Depois ele tirou? Tirou. Então, Lucas caracterizou a tentativa de homicídio, na visão da doutra promotoria. Só que, o que a lei ela busca nos trazer em algumas circunstâncias? Quando eu inicio essa execução, eu posso prosseguir e concluir. Não que eu vou lá conferir se a vítima morreu ou não morreu. Mas, a lei, ela me fala, a pessoa queria prosseguir. Se ela queria prosseguir, por que ela não prosseguiu? Porque alguém a impediu?
deliberarem sobre esse quesito. E aí eu vou trazer o que a lei ela nos esclarece sobre um negócio chamado de desistência voluntária. Eu gosto de manusear assim os livros, vai-de-médio, para apresentar para excelência, porque a mesma lei que o magistrado vai utilizar para julgar, o promotor utiliza para acusar, a mesma lei que a defesa ela vai utilizar para defender. Para não falar assim, da onde a defesa tirou isso? É coisa da cabeça dela, está inventando assim. Não, aqui a gente mostra o qual raciocínio a defesa entende que ao final vocês devem chegar numa desclassificação. Desistência voluntária. Olha o que fala o artigo. O que fala o artigo 15 do Código Penal? O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados. Vamos mais uma vez, chama atenção para cada um dos senhores. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, responde pelos atos praticados. Qual a conduta do Frankenstein? Ele pediu que o resultado se produzisse? Não. Ele prestou socorro? Não. Depois que aconteceu, ele ficou nervoso e ele foi embora. Mas ele desistiu de prosseguir na execução? Sim, ele desistiu. E aí, vou demonstrar para vocês. Questionamos a senhora Daniela e o questionamos sobre a dinâmica dos fatos. Quantas facadas ele deu? Ele nos respondeu, uma facada. O que a vítima nos trouxe? Ele deu uma facada. Eu fiquei com as vistas escuras, saí para fora e fui pedir socorro. Perguntei a Daniela, quantas pessoas estavam no local? Eu, ele e a vítima. Não tinha mais ninguém. Ele, com as vistas escuras, já teve tomado um golpe de fato. O Francis, se ele quiser, e ele mesmo disse o Francis. Na hora eu falei assim, meu Deus, o que eu estou fazendo na minha vida? Entrei no meu carro e fui embora. Se o Francis quisesse prosseguir, dar mais 2 ou 3 facadas, ele poderia? Sim, ele poderia. Tinha alguém para impedi-lo? A Daniela disse que não interviu. A própria vítima nada falou, não tinha mais ninguém no local. A vítima saiu para pedir socorro. Ele poderia prosseguir com outras facadas? Sim, ele poderia. E aí o que a lei me fala dessa pessoa que desiste? Ele responde pelos atos já praticados. Lucas, então, o que ele deve responder na visão da defesa? Olha o que nos diz o artigo 129 do Código Penal. Ofender a integridade física ou corporal ou a saúde da outra. Ele teve lesões? Sim, ele teve lesões. Ele concorda. O Ministério Público concorda. Então, se eu desistir de prosseguir, eu respondo só por aquilo que eu já pratiquei. Lesão corporal. Artigo 129. Ofender a integridade física ou corporal à saúde da outra. O promotor falou, mas teve risco de vida. A própria lei ela já nos trouxe também quando há lesão corporal e eu tenho que indivíduo. Eu vou ter uma causa maior do que eu. Olha o que ele vai me falar. Lesão corporal de natureza grave. Se resulta, inciso 12, perigo de vida. Aí eu vou pegar o laudo pericial. O que nos traz o laudo pericial? Laudo de exame de direito. O que nos fala o laudo de exame de direito? Inciso primeiro. Houve ofensa ou a integridade corporal ou a saúde de outro? Resposta: sim. Ofensa à integridade corporal. Eu li o que fala o artigo 129. Inciso 4. Houve perigo de vida? Resposta no inciso 4. Sim. Houve perigo de vida. Este é o laudo do exame de lesão corporal que o promotor nos trouxe. Então, nem todo perigo de vida é tentativa de homicídio. Porque senão o artigo 129 não teria mostrado a lesão corporal
E nem toda morte é homicídio no artigo 121. Vou dar um exemplo para vocês. Um indivíduo pega o seu desafeto com o objetivo de torturá-lo. Eu vou torturar ele, eu não quero matar. Mas eu torturei tanto que eu me excedi e a morte veio. Eu não vou ter o crime de homicídio, eu tenho um crime de tortura seguida de morte. Ou de outro aspecto, eu não quero torturar, mas eu quero bater nessa pessoa. Mas não é tortura, é lesionar e a morte vem. Eu tenho lesão corporal seguida de morte. Então, nem toda morte, artigo 121, homicídio. Nem todo perigo de vida, tentativa de homicídio. Lucas, fez uma salada mista na nossa cabeça agora. Mas eu quero apenas dizer que as coisas não são tão simples assim. E isso inclui a Vossa Excelências agora analisar todos esses quesitos. Lucas, mas por que desse instituto da desistência voluntária? O que a lei quis fazer quando ela cria a desistência voluntária? Aí eu vou utilizar esse documento aqui, que eu gosto muito, é do Rogério Sanches. Nossa, o Rogério Sanches, ele também vem da mesma carreira do promotor, ele é promotor de justiça. Então, o Rogério Sanches, promotor de justiça, escreveu essa doutrina que chama Manual de Direito Penal, e ele vem nos esclarecer o que é a desistência voluntária. Vejamos, na desistência voluntária, o agente, por manifestação exclusiva do seu querer, desiste de prosseguir na execução da conduta criminosa. Trata da situação em que os atos executórios ainda não se explotaram, entretanto, o agente voluntariamente abandona o dolo inicial. Lucas, sabe disso mesmo? Ele não iniciou o que tinha sido? Ele não deu a primeira facada? Deu. Ele poderia prosseguir? Poderia. Mas o que ele fez? Caiu na sã consciência, como ele mesmo disse, o que eu estou fazendo na minha vida? Pegou, entrou no carro e foi embora. Lucas, tá, mas ele deu a facada, deu. Só que por que a lei criou isso? Com o objetivo de incentivar realmente o que não se consuma. O único objetivo é esse, é evitar, olha, você começou, você errou, por mais que você já está no estágio avançado, você deu o primeiro golpe, mas se você tem a oportunidade de retroagir naquela vontade e você volta nela, você tem um benefício. Ou não, já que, como se diz, a vaca está no brejo, vamos terminar de atolar. Já que ele deu a primeira facada, se eu vou responder da mesma forma, eu vou lá, vou dar mais 2, 3 e pronto. Não, a lei, então, buscou beneficiar aqueles de que mesmo que começou, aí se seja como pedido da vítima, pelo amor de Deus, não me mata, seja o pedido da esposa, da mãe, não faz isso com meu filho não, ou seja, como aconteceu no presente caso, uma crise de consciência, ele falou assim, que merda que eu estou fazendo na minha vida? Por mais que o cara tenha me provocado, o cara tenha me instigado, uma situação de que ninguém deve se passar, um desrespeito com a família, ele caiu e falou assim, o que eu estou fazendo? Então ele desistiu. Ele desistiu. Lucas, então ele vai ser absolvido? Não. Mas a lei, com este benefício, dá a ele um benefício de responder por algo menos grave do que quer o promotor. Ele vai ser condenado por lesão corporal, que é o que nós pedimos, com perigo de vida. Porque ela vai ter uma causa de aumento de peso. Então não estamos aqui para passar a mão na cabeça de ninguém. Não estamos aqui para fazer pirula e criar circunstâncias para que ele seja resolvido. Não. Nós pedimos que vós respondem. Mas, em razão do Instituto da Desistência Voluntária, ele desistiu, mesmo podendo prosseguir. Consequência, responder por lesão corporal com perigo de vida. E aí eu vou trazer uma breve fórmula que o promotor nos fala. Lembrando a forma de Frank, enquanto na tentativa é o que o promotor quer, o agente quer prosseguir, mas não pode, na desistência voluntária, ele pode prosseguir, mas ele não quer. Vamos fazer um exemplo prático? Naquela circunstância, se ele quisesse prosseguir, ele poderia? Poderia. Não tinha ninguém para impedir, o rapaz já tinha dito que estava com as vistas escuras, a esposa dele disse que saiu correndo para o outro lado na hora que a circunstância aconteceu, então ele poderia prosseguir, e até mesmo conferir a execução, mas ele não quis prosseguir.
Então ele poderia prosseguir. Tentativa, ele começou a execução, alguém foi lá e impediu ele, a polícia chegou, alguém o segurou, não se consumou com as circunstâncias alheias à vontade dele. Obviamente que o socorro médico, ele deve ser levado em consideração, mas o que a lei traz é, se tivesse consumado, não estávamos falando de assistência voluntária. E óbvio que o socorro médico ele foi essencial. Tanto é que por causa dessa razão nós podemos aplicar a assistência voluntária, porque não se chegou àquele resultado, porque ele desistiu. Lucas, ele foi lá com a intenção de matar ele, senhores, ele foi lá com a intenção de tirar satisfação. O que viria dali, senhores e senhores? Dois homens, um estava bêbado e o outro tirando satisfação numa circunstância dessa. Obviamente, na circunstância dele, como ele bem disse, levando em consideração a parte física, um cara que visitou sua casa, não vou tomar mais essa sua mulher, sabendo que ela é casada, não sabe o que ele pode ser capaz, porque ele já o afrontou, ele já afrontou a família dele, dentro da casa dele. Então, o que ele poderia ser capaz dali para frente, só Deus sabe. Então, ele levou sim a faca, mas ele foi com a vontade de matar. Se ele fosse com a vontade de matar, vamos ser sinceros, ele teria chamado o cara. Ele teria perguntado ele, se ele teve no caso a esposa, se ele já viu pelas mensagens não sair de casa com a vontade de matar, ele faria. Chegasse lá, se esse golpe de faca, tchau, obrigado. Depois eu vou me responder isso na justiça. Ou ele teria comprado uma arma e dado esses feridos tiros e põe para minha casa. Então ele não saiu com a vontade de matar. Mas o outro, ignorante também, que hoje reconheceu com a hombridade, hoje eu errei, eu provoquei, eu fui falho, eu errei, ele reconhece que errou. E o Franks também errou, não justifica o que ele fez, não é justificável, mas também não vamos mandar ele para a cadeia por um crime mais grave do que deve acontecer. Ele está aqui também como um homem perante o Tribunal Popular, porque ele tem o direito de nem comparecer. Ele tem o direito de ficar em silêncio, mas não está aqui também como homem para responder e enfrentar a responsabilidade perante o conselho de sentença. Mas a responsabilidade é do que ele praticou, nem a mais e nem a menos. Então, excelência, olha um exemplo que essa doutrina ela nos traz. Eu não gosto de ficar lendo, mas como é uma doutrina realizada pelo promotor, que também tem um condão de acusado, embora assim, o promotor hoje foi muito ético na acusação, muito respeitosa, mas olha o que o promotor ele fala nessa doutrina. Exemplo 1. João, com a intenção de matar, defere 5 facadas em Antônio. 5 facadas, esse é o exemplo da doutrina dos traz. Desfere 5 facadas em Antônio, mas abandona sua intenção de matar, deixando Antônio viver, embora com lesões graves. João será punido por lesão corporal grave e não tentativa de homicídio. Isso é o exemplo que a doutrina nos traz. É um exemplo semelhante do que a gente está julgando hoje, porque o exemplo fala de facada, só que o exemplo é mais grave ainda. Ele deu 5 facadas, não estou discutindo nem a quantidade de facadas, mas o exemplo ele nos traz para nós entendermos que mesmo em circunstâncias mais graves, mais elevadas, com 5, 6, 7 facadas, mas se ele desistiu, ele vai ser aplicado este benefício. E qual que é a consequência do benefício? A desclassificação para a lesão corporal. Então eu não estou dizendo para os senhores, para a senhora, quando ele tirou aquela faca, o objetivo dele era lesionar, nem ele sabe o que ele queria. Na hora da raiva, na hora das vistas escureceu, o sangue subiu, ele só sabe que tirou a faca e desceu o dolo de facada. Desceu. E aí, se o dolo dele, vamos dizer, quando ele tira, ele espera a facada, era de matar, mas ele podendo prosseguir e não faz, por isso que eu desclassifico por lesão, para lesão. Não é porque ele já foi lá só com o objetivo de dar uma lesão. Não. Ele foi lá para tirar satisfação com o rapaz enquanto homem. E o outro ignorante também, em vez de poderia pegar, ter saído e ir embora, provocou ainda mais. Não, ainda vou ter que ficar lá quer. Aí o homem também não pode responder por si quando sai desse. Isso acontece com a gente, excede. E ele está aqui para responder. Tá certo?
Então, o que nós pretendemos, senhores e senhoras juradas, é de que ele deu a facada? Sim, ele deu a facada. Ele quis matar, na hora que ele deu a facada, nem ele sabia que ele queria. Mas ele desistiu? Sim, ele desistiu, porque ele poderia continuar. Mas ele volta e fala assim: o que eu estou fazendo? Pega e vou embora. Se ele desistiu, qual que é a consequência? E o porquê que nós estamos beneficiando ele com o Instituto da Desistência Voluntária? Porque a própria lei mandou. E aí volta ao meu questionamento inicial. Se fossem os senhores sentados hoje ao banco dos céus, se a lei permite a aplicação de um instituto em favor de vocês ou de um familiar de vocês, sendo que no caso prático se adequa perfeitamente vossa excelência, não gostariam de ser aplicados? Então, né, dentro dessa definição, a defesa deve se aplica o Instituto da Desistência Voluntária e desclassifique o paralisão corporal, porque é a consequência. A consequência de reconhecer a desistência é desclassificar a paralisão. Não que no início ele foi com a vontade de só dar um risco, não. O calor da emoção ali foi para ambos os lados. Para ambos os lados. Então, pede-se que desclassifique para lesão corporal grave, porque tem uma causa realmente pequena que gerou perigo. Prosseguindo, somado a essa questão, nós temos uma outra causa de diminuição de pena que a defesa pede. Estou pedindo a condenação, não estou pedindo a absolução, mas eu estou pedindo uma condenação com um pouco mais branda, com a régua menor na questão da pena, porque é a maneira e medida de justiça. É a questão da lesão privilegiada. E aí eu vou convidar o Dr. Patrick, que ele vai trazer uma prévia do que é este privilégio no direito penal. E eu volto para finalizar com Vossa Excelência. Tá? Sei que já estamos com os ouvidos cansados, fazem uma hora todo mundo falando, mas peço que escutem atentamente, assim como ouviram a bancada da acusação. Porque analisando os dois lados, dois pontos de vista, que ao final vocês terão a tranquilidade de poder julgar, repousar a cabeça de você e falar: fizemos conforme estava nos autos, de acordo com a nossa consciência, mas não para a pena. Tá? Doutor Patrick, com sua vontade, plenário de você. Cumprimento Vossa Excelência, nome do colega professor, bancada da defesa, réu representado do banco, e vocês, novos juízes e paradores. Parte para vocês, o Instituto se chama privilégio. O que é esse privilégio? Segundo a lei, se o agente comete um crime impedido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. De todo o cortejo que tivemos, todos os depoimentos, tudo que foi falado, podemos tirar de que teve esse domínio de violenta emoção. Vocês imaginem-se trabalhando no sol quente, diariamente, uma pessoa que sempre buscou andar na linha, sempre buscou fazer o certo. Estou lá no Mato Grosso, batendo de porta em porta, oferecendo caixão, oferecendo um serviço funerário, andando no sol, gastando sola de sapato. Procuro: esposa, vamos fazer isso? Procure isso. Vamos fazer uma reforma. Me chega um senhor, um cidadão, que entra na sua casa, que tem acesso à sua residência. Eu gostaria que vocês imaginassem chegar em casa, depois de todo o serviço, cansado, está sempre buscando o melhor para a sua família, chega em casa, me deparo com uma mensagem dessa: ah, mas eu nunca me sentaria ali, eu nunca desviaria uma conduta. Será mesmo? Uma pessoa que chega e te manda uma mensagem que queria dar vontade de transar: ah, mas é homem, mas e se fosse com a filha das senhoras ou dos senhores? Qual seria a reação? Qual seria a reação? A gente não sabe, somos seres humanos, mas aqui deve ficar esclarecido que sim, de fato, gerou uma violenta emoção. Ele ficou, de certa forma, muito transtornado com aquilo, como eu ficaria, o Dr. Lucas ficaria.
ficaria, o nosso colega promotor ficaria também, os senhores ficariam. Nós temos que entender isso. Teve essa violenta emoção? Sim, teve. Claro que teve. Quem gostaria de chegar em casa e se deparar com uma... eu chego na minha residência, é ali onde eu posso repousar, descansar, eu chego e me deparo com uma situação dessa. Houve ali uma violenta emoção. Mas para além disso, foram ali tirar satisfações e pega a hora vítima aqui e fala o seguinte: não teve porque ela não quis. Não teve porque ela não quis. Ou seja, vou ler novamente, sobre domínio violento de emoção, logo em seguida, a injusta provocação da vítima. Todo esse cortejo probatório que teve aqui, tudo que foi falado, tudo que os senhores ouviram, sinceramente, não teve nenhum tipo de provocação. Não teve. Mas merecia uma facada, mas teve uma provocação. Nós tivemos aqui uma questão de emoção, tudo que foi falado, depois, em seguida, uma provocação da vítima. Isso aqui a gente não está tirando do nada, é a lei e é o fato. A gente está adequando o que aconteceu na lei. Se o agente comete um crime impedido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, é isso que eu trouxe para a Vossa Excelência, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 ao 1/3. Ou seja, nesse sentido de todo o cortejo que foi falado, o que aconteceu se adequa a esse privilégio que é chamado, tudo que aconteceu lá se adequa e, sendo, conforme o Dr. Lucas já passou, sendo aqui realizado a desclassificação para um crime culposo, deve Vossas Excelências, Vossas Excelências devem, de fato, ocorrer essa questão do privilégio. O privilégio aconteceu e a defesa busca que seja reconhecido. Vossas Excelências hoje estão aqui, julgadores, que amanhã podem estar sentados ali, devem fazer um julgamento de valor, juízo de valor, e de fato aconteceu o que a gente chama de privilégio. Do mais, doutor Patrício, era isso que a gente queria passar e volta a palavra para o doutor. Obrigado, doutor. Então, resumindo o que nós dissemos até agora, o que a bancada de defesa trouxe. Ele iniciou a execução? Iniciou. E deu um golpe de faca. Ele iniciou. Ele desistiu? Sim, ele desistiu, porque ele poderia continuar e não fez. Então a gente pediu a desclassificação para a lesão corporal. Nós pedimos a desclassificação para a lesão corporal simples? Não, a gente pediu agora um agravante. A defesa está pedindo um agravante. A lesão corporal deve ser grave porque gerou perigo de vida. Nós temos que ser muito claros com o que aconteceu e com o que nós queremos que aconteça. Possamos fazer para vocês analisar. Então, a lesão foi grave porque gerou perigo de vida. No segundo ponto, nós não continuamos pedindo absolvição, não estamos pedindo que absolvam. Nós estamos pedindo uma causa de diminuição de pena pelo privilégio. E essa causa de diminuição de pena, senhores, vocês têm que analisar de que ela pode ocorrer tanto no homicídio ou tentativa de homicídio, ou na lesão corporal. O Dr. Patrick trouxe 4 circunstâncias. Relevante valor social. Aquela pessoa que mata um estuprador, que segue. Ele merecia morrer? A população, alguns dizerão que sim, mas ele será submetido ao tribunal popular com uma causa de diminuição de pena com relevante valor social. Relevante valor moral. E aí onde nós temos o caso que se enquadra no nosso processo. Sob violento de domínio e emoção, logo após a injusta provocação. Domínio e emoção é o estado
estado de ânimo do Francis. Como é o estado dele na hora que leu aquela mensagem, ou que quando ele chega lá na guarita e o rapaz ainda fala o seguinte: não tive porque ela não quis, ainda não. Como foi o estado de ânimo dele enquanto ser humano, enquanto homem, enquanto arrimo de família, de trabalho e de sol a sol? De raiva, de ira. Eu tenho certeza que qualquer um de nós podemos, às vezes, chegamos nesse estado. Às vezes não damos continuidade com o que pensamos, mas que chegamos nesse estado, chegamos. Assim, meu Deus do céu, hoje, se eu encontrasse aquele indivíduo na minha frente, eu não matava aquele indivíduo. É um estado de ânimos alterado, de ira, de raiva, o promotor reconhece isso. Então ele estava sob um domínio de uma violenta emoção, estava sob uma emoção muito aguçada. Isso ele esperou passar 30 dias, uma semana, 3 horas? Não, foi logo após a injusta provocação. O promotor perguntou a ele quanto tempo que demorou para ele chegar lá. 10 minutos. Ele ainda estava de idade. Chegou lá e ele conversou com o cara, e o cara ainda debochou da cara dele, levou a ira dele ainda mais. Então, logo após a injusta provocação, por que injusta? A Daniela deu espaço para isso? Não deu. Ele, se tivesse dado, ele tinha um bom homem, ele falou assim: não, eu só ia casar, sexo é muito assim mesmo, não justifica. Mas ela disse: eu nunca dei abertura para ele. Ele fez um orçamento para nós, eu falei para ele falar isso com meu esposo. Sabia que ela era casada. Sabia que ela era casada. Ninguém é dono de ninguém. Cada um faz o que quiser da sua vida. Mas respeito é bom em qualquer lugar. Respeito é bom em qualquer lugar. Ninguém vai entrar dentro da sua casa e falar com você do jeito que ele entender, não. Ela tem que pegar a expressão, mas é da minha casa que respeito. Você está no seu local de trabalho, ninguém está no seu local de trabalho e fala: não tem que entender, não. Ah, mas eu posso falar. A Constituição me diz que eu tenho liberdade. Você tem, mas tudo na vida tem um limite. E aí o que? A gente extrapola os limites, a gente tem a consequência, às vezes errônea do homem, como foi o presente caso, e temos a consequência da lei também. E nesse caso, a vítima falhou muito. Primeiro, com seu dever como homem. Segundo, com uma afronta de praticamente dar um tapa na cara de outro. Você não teve porque ela não quis. Não bastasse chegar onde chegou, a afronta continuou. Então, nós tivemos uma injusta provocação. Ela merecia ser provocada assim, ele merecia ser provocado assim, e eles nem se conheciam. Você nem conhece o cara, nem nunca viu a pessoa, e você merece o cara mandar uma mensagem 9 horas da noite para sua esposa, falar assim: não foi um elogio, gente, não foi um cantado. Não foi falar assim: nossa, eu te vi aquele dia, estava tão lindo, estava cheirosa. Não. Nossa, que tempinho, que vontade boa para transar. Além de tudo, uma mensagem desrespeitosa, não foi uma cantada, uma mensagem desrespeitosa. Não foi uma cantada. Além de uma mensagem respeitosa, um tapa na cara do esposo. E se fosse nós nesta situação, como que nós agiríamos? Só estando ela para saber. Mas o Francis ele agiu dessa maneira. E a lei, ela busca regulamentar, porque ela sabe que nós somos seres humanos, não uma máquina, e devemos fazer assim, seguir dessa forma, e a vida vai ser dessa maneira? Não, a vida é uma montanha russa, cheia de altos e baixos. São assim, às vezes, num dia a gente acorda bom, acorda mal-humorado, acorda bem-humorado. Temos nossos sentimentos. E ele reagiu dessa maneira, né? Mas a lei, mesmo com ele errando, ela permite uma diminuição de tempo. Porque o erro foi provocado. Tivemos uma provocação daquele agente. Que age. Então, nós seguimos. Desclassificação para lesão corporal, em razão da desistência voluntária e uma causa de diminuição de pena do privilégio. Ok? É isso que nós sustentamos no tocante ao privilégio. O promotor nos fala o seguinte: o motivo não foi fútil. Então ele reconhece de que, olha, embora nada se justifique você dar uma facada em alguém ou outro, mas temos uma questão relevante no presente caso. Então, se eu tenho uma questão relevante que gerou aquele resultado, ele mesmo pediu a
retirada da qualificadora por motivo fútil. E aí nós sustentamos que deve sim ser retirado. Mas sustentamos ainda que, não sendo o entendimento de Vossa Excelência, Lucas, olha, você falou até agora, você é bancada de defesa. Nós não reconhecemos que deve ser lesão corporal. Nós reconhecemos que deve ser tentativa. E aí a defesa pede que seja tentativa simples e privilegiada. Traduz para nós. Por que tentativa simples? Recurso que impossibilitou a defesa da vítima. É eu chegar e pegar a vítima de surpresa. O cara manda mensagem para sua esposa. Você vai lá tirar satisfação, ele vê que a mulher com quem eu estava flertando há 10 minutos atrás, a gente dialoga, nós discutimos e tem surpresa de quê? Onde foi a surpresa? Onde foi o morto? Rapaz, o cara já sabia que estava fazendo trem errado. Já sabia que estava fazendo trem errado. Aí chega a mulher e o marido lá e foi surpresa? Diferente de que eu quero matar pela surpresa, eu chego lá caladinho, vou por trás dele, dou 3, 4 facadas que é o que eu queria fazer e vou embora, vou responder por aqui. Isso é surpresa. Ou eu passo uma moto, coloco uma arma de fogo, nem viu de onde eu disparo, dou a quantidade de disparo e gasto. Isso é surpresa. Agora, o cara que conversou com a mulher casada, ele já sabe que pode ser que alguma coisa vai acontecer. Certo ou errado, alguém vai tirar a satisfação. Então ele já sabia que estava no lugar. Aí ele vê o cara e a mulher chegando. É a mesma coisa. O cara acabou de roubar. Aí a polícia chega na casa dele para prender ele. Entendeu? Surpresa? Não, o cara acabou de roubar. Viu a viatura da polícia? Obviamente ele saberia que seria preso. Porque ele tinha acabado de cometer algo errado. Então ele acabou de cometer algo errado. Viu o esposo. Viu ela chegando. Não tem que falar de surpresa. Não foi surpreendido. Tanto é que eles discutiram e ele abusou da cara deles também. Então nós não temos surpresa. Então, se vocês entenderem, a gente não espera que eles respondam. Vocês possam, por motivo de justiça, reconhecer a lesão corporal privilegiada. Mas não houve tentativa de homicídio, então houve tentativa simples. E o privilégio que eu falei para os senhores e senhoras também se aplica. Porque o artigo 121, que é o crime do homicídio, me traz no parágrafo esse mesmo privilégio. Então, quem mata ou tenta matar por relevante valor social, moral, ou sob violento domínio de violenta emoção após a injusta provocação, tem uma causa de diminuição de pena. Então, a mesma causa de diminuição de pena que nós estamos pedindo para a lesão corporal, a gente pede para a tentativa, se vocês assim entenderem, se os senhores assim entenderem. O que nós não esperamos? Nós esperamos que reconheçam um instituto de resistência voluntária, porque se está na lei, é para ser aplicado. Ah, Lucas, mas isso é diminuição de pena. Tá, mas se fosse comigo ou com os senhores, eu vou olhar pela cara se eu vou aplicar ou não vou? Eu acho que ele não merece. Não, a lei está ali, é o objetivo, nós temos que aplicar, é nosso dever. É nosso dever. Então, pedimos a cada um dos senhores e senhoras. E aqui eu já começo a caminhar para o final. Reconheça a tese principal da defesa. Desclassificação para lesão corporal. Lucas, nós estamos desclassificando porque ele foi lá já com o objetivo de lesionar? Não. Nós estamos desclassificando porque ele desistiu de prosseguir. E aquele que desiste, a lei dá um benefício, dá uma vantagem, porque ela incentiva que você desista de cometer qualquer crime. E aí, se com essa desistência o resultado não se consumou, causa de desistência voluntária. Qual a consequência? Automaticamente para lesão corporal. É lesão simples? Não, é uma lesão grave. Eu tenho uma causa de aumento de pena porque gerou perigo de vida de acordo com a aula. Artigo 129 do Código Penal. Então, eu tenho o inciso 2 ali que vai nos trazer a causa de aumento de pena da lesão corporal. Não entendemos que é lesão corporal, nós entendemos que ele quis matar, a única coisa que impediu ele foi o socorro médico. Mas ele tinha condições de desferir outros golpes. Então vocês estão falando que mesmo ele tendo condições, alguém impediu, alguma coisa impediu ele de prosseguir. E a única coisa que o impediu de prosseguir foi a consciência dele, que viu a merda que ele estava fazendo, que por mais que o cara estava muito errado, não justificava ele ter feito aquilo. E se ele desistiu, podendo prosseguir, por questão de justiça, nós temos que aplicar a desistência voluntária.
Mas se manterem na tentativa, a hora que o magistrado ele vai explicar isso muito cautelosamente para a Vossa Excelência. Então então ele é tentativa, senhores jurados? É tentativa. Vai ter uma qualificadora, uma causa de aumento de pena? A defesa entende que não. Por que não houve surpresa? Por que ele não houve surpresa? Primeiro, ele mandou mensagem para a mulher casada. E ele sabia que o marido estava na cidade. Segundo, o marido chegou lá com uma mulher. E aí surpresa do quê? Surpresa do quê? Eles dialogam, o cara debocha da cara dele. Surpresa do quê? Não teve surpresa. Então, não teve aqui recurso que possibilitou a defesa da vítima pela surpresa. Tentativa simples. Com a diminuição de pena e do privilégio. Que aí foi o que nós trouxemos da violenta emoção. Ele mesmo disse, na hora eu fiquei cego de raiva quando ele falou isso. Isso é violenta emoção. E após a injusta provocação, porque ela, enquanto mulher, não merece ser tratada como uma tratada. Um cara que não tem intimidade, que não é do convívio dela, não é marido dela, e ainda se fosse mandar uma mensagem respeitosa da maneira que mandou, vontade de transar, não sei se a gente fala para os outros, a não ser que seja na intimidade. Agora, dessa maneira, foi desrespeitoso, foi um tapa na cara do seu conhecimento. Então, teve uma injusta provocação, porque mulher nenhuma merece ser tratada assim, teve uma injusta provocação. Então, temos que aplicar a redução de pena pela injusta provocação na tentativa de homicídio. É o que peça a Vossa Excelência. Aqui eu já encerro, e agora eu vou direcionar a palavra ao juiz do presidente. Cada um dos senhores e senhoras tem uma tranquilidade que a decisão que estão tomando é a decisão mais assertiva. Não tenham medo. A resposta que esse júri dá para a sociedade é se tiver que condenar e a prova é determinar a condenação, nós vamos condenar. Se a condenação deve ser mais grave, nós vamos condenar mais grave. Mas se a circunstância pedir que nós absolvemos e que nós não estamos seguindo, apesar que, mesmo a gente não pedir absolução, o juiz vai perguntar para vocês, os jurados e juradas, absolve o senhor Francênio? E aí é a consciência do senhor e do senhor. Ele ficou preso um tempo por este fato. Se entender que esse período que ele está respondendo esse processo, o tempo que ele ficou preso, ele já pagou o que devia pela justiça, e Vossa Excelência falar, nós absolvemos ele, ninguém pode questionar a decisão de Vossa Excelência. Ninguém pode questionar a decisão de Vossa Excelência. É soberana a decisão dos senhores e das senhoras. Então vocês podem absolver, embora a defesa não esteja assim pedindo, mas se for da consciência do coração de Vossa Excelência, que ele merece uma segunda chance, porque La Belle Approche traz uma teoria que chama teoria do etiquetamento. Às vezes, a justiça é injusta em muitos casos. E quando, não, ele não vai ficar preso, mesmo sendo tentativa de se mais marcado, porque a teoria do etiquetamento está marcada igual um gato. Esta é a vida dele, enquanto puxar lá, respondeu, foi condenado pelo crime de tentativa de homicídio. E nós somos pessoas honestas, trabalhadores e trabalhadoras, sabemos o tanto que isso pesa na vida da gente daqui para frente, sendo que foi realmente um ato falho, e ele errou, mas errou porque o indivíduo provocou ainda até que ele chegasse nesse ponto. Então, se Vossa Excelência, com a consciência dos senhores e das senhoras entenderem que devem absolver, absolvam, que não sim, que ele já pagou, que esses 4 anos ele também sofreu todo o transtorno do processo, ele foi preso já por isso. Vocês têm o poder da caneta hoje de absolver. Então, assim eu peço que absolvam. Só peço a Vossa Excelência e julguem da maneira como gostaria de ser julgados. Julguem de maneira imparcial, mas como gostariam de serem julgados. Para que ao final, quando deitarem a cabeça de Vossa Excelência, vosso parceiro, tenham certeza que hoje aqui nós realizamos a justiça. Meu muito obrigado a cada um dos senhores por ter ouvido atentamente a defesa. Como eu disse, é uma palavra monossilábica, é um sim ou não. A gente deve agora para o nosso conforto da nossa casa. E aqui estamos decidindo o futuro de um indivíduo pelos próximos 8, 10 anos da vida dele. Então julguem com muita responsabilidade. Como assim eu sei que cada um dos senhores vai fazer, porque vocês foram pensados para a sociedade. Foram pensados, pessoas próprias, pessoas transparentes, para hoje se sentarem nessa bancada de defesa e, ao final, poder ditar as obrigações dessa nova polícia. Então, muito obrigado a cada um dos senhores e das senhoras, um bom julgamento. Se o promotor voltar à defesa, vai ter mais uma hora para falar com os senhores e senhoras, que
Senhor presidente, agora direciono a palavra à Vossa Excelência. Se o Tribunal Popular, ao final, entender pela condenação, na fase da dosimetria da pena do artigo 59, nos fala que o juiz deverá atender a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade e a consequência, bem como o comportamento da vítima. A culpabilidade do senhor Francisco não refoga no próprio tipo do crime de tentativa de homicídio ou de lesão corporal, como assim sustenta pela defesa. Os antecedentes são bons porque não há nenhuma ação penal transitada e julgada. Então, aplicando-se no princípio do PROREL, pede-se que ele seja requisitado favoravelmente. A conduta social dele em sociedade ficou bem transparecida. O homem trabalhador trabalha de sol a sol, viajando para manter o sustento e o arrimo de família. As consequências do crime, excelência. Embora a vítima ficou um pouco de tempo sem trabalhar, mas logo retornou, hoje não tem mais sequelas, e também não refoge do próprio tipo de tentativa de homicídio ou de lesão corporal que gera pelo indivíduo. Já o comportamento da vítima, excelência, deve ser levado em consideração favorável ao seu funcionamento e desfavorável à vítima, porque provocou, incitou até que a vítima que estava no seu lar, chegando para o seu repouso, até que ele saísse do seu estágio de normalidade, gerando então um estado de muito nervo e de muita ira. Então, ele provocou para que a vítima pudesse chegar a esse estado. Então, o comportamento dela deve ser negativado. Por fim, pede-se o reconhecimento do artigo 65.3, porque confessou espontaneamente perante a Vossa Excelência que sim, que deu a facada no senhor Frank Denner naquele dia. Então, Excelência, por fim, em caso de condenação, você não julgado do STJ aqui? Em caso de condenação, Excelência, levando em consideração o artigo 59, a circunstância ao exposta, a causa de execução de pena pela confissão espontânea, pugna seja determinado o regime semiaberto, oportunizando ele recorrer deste processo de liberdade. Mas mesmo assim, em caso de eventual condenação, o regime inicial for fechado, Excelência, nos termos do julgado do habeas corpus 91, 52, 66 do STJ, pugna que não seja cumprida imediatamente a sentença disciplinar do júri. Embora a absoluta e soberana decisão dos jurados pugna-se que, como fato, a contemporaneidade está respondendo ao processo de liberdade há mais de 5 anos, não dificultou a marcha do andamento processual, veio hoje aqui apresentar todos os esclarecimentos, está acompanhado por defesa técnica, não preencheria requisitos para a decretação de uma prisão preventiva neste momento diante da ausência de fatos novos e aguardando-se o julgado do Supremo Tribunal Federal sobre a questão da execuibilidade imediata da sentença do Tribunal do Júri, assim como que ele possa recorrer esse processo federal. É o que a gente queria, excelência. Muito obrigado, doutor Motor, muito obrigado a todos. Boa sessão para nós.